Já ouviu o ditado, se algo pode dar errado, eventualmente dará? Nesta história, circunstâncias extraordinárias trouxeram dois aviões de passageiros a metros de distância entre si. Fique ligado. Eu tenho um mic, na verdade estou em uma reunião única. 30, 40, 30, 20, 10. Você sabia que pode assistir a este vídeo antes de todos, sem anúncios, assinando o plano Premium em app.mentorpilot.com? Há também muitos outros benefícios lá, então confira. O dia 21 de outubro de 2020 foi um dia de ventos intensos no norte da França. Uma intensa baixa pressão se movia da Baía de Biscaia rumo ao Mar do Norte, trazendo uma corrente de jato anormalmente baixa com ventos de até 50 nós a apenas 1.500 pés de altitude. Uma corrente de jato é uma faixa estreita de ventos extremamente fortes que geralmente viaja de oeste para leste sobre o hemisfério norte, normalmente a uma altitude em torno de 30.000 a 35.000 pés. Ventos em alta velocidade em altitudes mais baixas, ao atingirem montanhas, colinas, árvores e edifícios, podem causar o que é conhecido como turbulência de baixo nível. Neste dia, os pilotos que voariam na região receberam previsões meteorológicas significativas, indicando turbulência de baixo nível moderada a ocasionalmente severa, principalmente próximo ao aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, na França. E a 28.000 pés a caminho do aeroporto Charles de Gaulle, esta manhã havia um Embraer regional Jet 170 da Hop Airlines. O voo Air France 7739 estava sendo pilotado por 2 pilotos, 2 tripulantes de cabine e 58 passageiros a bordo. Não temos informações sobre a experiência dos pilotos, mas sabemos que o primeiro oficial pilotava e o capitão monitorava. Ao se aproximarem do topo da descida, o primeiro oficial passou os controles ao capitão e começou os preparativos do cockpit para a aproximação. Ele sabia, pelo serviço automático do aeroporto, ATIS, que poderia esperar vetores para uma abordagem sem visão na pista 26 à esquerda em Charles de Gaulle. O clima que ela recebeu do ATIS indicava vento de 220 graus, 26 nós com rajadas de 31 km e visibilidade de 10 km, poucas nuvens a 1.006 metros, tempo nublado a 1.219 metros e temperatura de 20 graus Celsius. O ponto de orvalho era de 12 e a pressão QNH de 1.001 HPA. Um relatório de tempo, em anexo do ATIS, alertava sobre turbulência moderada a severa abaixo de 457,2 metros conforme esperado. O primeiro oficial sabia que isso significaria uma abordagem bastante desafiadora. Foi relatado vento de 40 graus fora do acesso à pista, o que significa que, no pior caso, ele enfrentaria ventos cruzados de cerca de 20 nós nas rajadas. Quando os ventos são rajadas, mudando de intensidade, sua direção também tende a mudar, dificultando ainda mais o manuseio. Mas um vento cruzado de 20 nós estava dentro da capacidade certificada do Embraer 170, então não deveria ser um problema. Devido aos relatos de turbulência severa e ventos cruzados, o primeiro oficial decidiu adicionar ao briefing de aproximação normal as ações a serem tomadas em caso de alerta de vento cortante. Um vento cortante é uma condição perigosa onde o vento muda de direção ou velocidade repentinamente. Como uma aeronave obtém sustentação da quantidade de ar que flui sobre suas asas, uma mudança brusca do vento pode ter consequências severas. Devido a isso, os fabricantes de aeronaves estabeleceram procedimentos a serem seguidos imediatamente em caso de alerta de vento cortante ou se a velocidade do ar e a trajetória de voo desviarem de certos critérios, mesmo sem aviso prévio. Esses critérios geralmente são uma mudança súbita de 15 nós na velocidade do ar indicada, 500 pés por minuto na velocidade vertical, 5 graus na altitude, um desvio repentino de um ponto no sinal de Instrument Landing System Glide Slope, ou uma posição anormal da alavanca de empuxo por um período significativo. Se qualquer indicação for observada, deve ser interpretada como a aeronave estando em uma rajada de vento. O procedimento exato a seguir varia um pouco entre diferentes tipos de aeronaves, mas o objetivo permanece o mesmo. Mantenha a aeronave voando e evite a rajada de vento. No caso do Embraer Regional Jet 170, o procedimento para o piloto em comando era muito direto. Empurrar as alavancas de empuxo ao máximo, pressionar os botões de alternância e seguir os comandos do diretor de voo para as rajadas de vento. Isso manteria a velocidade o mais segura possível e as asas niveladas. Lembre-se disso.
O procedimento também determinava que nenhuma alteração de configuração era permitida, exceto reduzir os freios de velocidade se utilizados. Isso garantia que a aeronave não parasse repentinamente se os flaps fossem recolhidos e a velocidade diminuísse subitamente, e que o trem de pouso ainda estaria fora se o contato com o solo se tornasse necessário. No caso do piloto de monitoramento, seu papel não foi explicado no procedimento de vento de salto, apenas que ele devia apontar qualquer desvio do procedimento. Quando o primeiro oficial informou ao capitão sobre a possível rajada de vento e o que fariam caso ocorresse, ela também especificou que o procedimento deveria ser mantido até o aviso desaparecer e a aeronave subir para no mínimo 1.500 pés, conforme os procedimentos da HOP. Após o briefing da primeira oficial, ela reassumiu o controle. O capitão pediu ao controle de tráfego aéreo para descer e eles prosseguiram com a conclusão da lista de verificação de descida. Ao mesmo tempo, no aeroporto de Charles de Gaulle, uma equipe da Brussels Airlines estava preparando seu Airbus A320 para a partida. A tripulação de cabine do voo 3634 da Brussels Airlines embarcou seus 35 passageiros para a curta viagem até Bruxelas, enquanto os dois pilotos finalizavam a preparação do deck de voo. Após finalizarem e preencherem a lista de verificação pré-voo, solicitaram autorização e iniciaram o táxi para decolar na pista 26 direita, paralela à usada para pousos. Não temos muitas informações sobre o status técnico do Airbus e a experiência dos pilotos, mas isso não será relevante para o que está prestes a acontecer. Mas o que será relevante é a configuração do aeroporto Charles de Gaulle em si. O aeroporto tem 4 pistas quase paralelas, com as pistas 27 direita e esquerda no lado norte dos pátios principais e as pistas 26 esquerda e direita no lado sul. Em 21 de outubro, o aeroporto operava na configuração sul, com aeronaves partindo na pista 26 direita e chegando na pista 26 esquerda. Esse tipo de operação, conhecido como movimentos simultâneos em pistas especializadas, estava sujeito a regras e regulamentos especiais para garantir que as aeronaves que se aproximavam e partiam nas pistas paralelas não representassem risco entre si. Uma dessas regras especificava que as pistas paralelas não poderiam estar mais próximas uma da outra do que 850 metros. No caso de Charles de Gaulle, no entanto, essa distância era de apenas 384 metros, o que era menos da metade do que era necessário. O aeroporto não mantinha em segredo que havia conseguido dispensa das regras de pouso e decolagem simultâneos. Eles demonstraram ter planos de controle imediato ou intervenção caso uma volta coincidisse com uma partida, garantindo que as aeronaves se afastassem uma da outra. Além disso, também houve estudos sobre os efeitos da turbulência de esteira e outros fatores suficientes para convencer as autoridades de aviação de que a operação paralela, embora com separação reduzida, ainda era segura para os aviões. Ao falarmos sobre possíveis conflitos entre aeronaves, é importante discutir as barreiras existentes para evitar colisões aéreas. Ao falar sobre tráfego de instrumentos comerciais, é obrigatório separar as aeronaves. Isso significa que as aeronaves que estão partindo devem esperar um tempo após a primeira decolar para que a próxima possa ir, através de separação de tempo ou distâncias de radar verificadas. Esse tipo de separação leva em conta as velocidades das diferentes aeronaves, bem como suas rotas, e permanece em vigor durante todo o voo, mesmo em rota, onde também há separações adicionais em vigor entre, por exemplo, aeronaves que se seguem ou cruzam os caminhos umas das outras. Ademais, as aeronaves também são separadas por altitude, com no mínimo 1.000 pés entre os voos, regras de voo por instrumentos e geralmente ainda mais que isso. Isso é alcançado parcialmente com voos para o leste em níveis ímpares e para o oeste em níveis pares. Existem muitas regras mais complicadas e específicas sobre isso, mas, no final, cabe aos pilotos e ao controle de tráfego aéreo garantir que a separação adequada seja sempre mantida. Devemos trabalhar proativamente e nos manifestar se acreditarmos que possa surgir um problema de separação. Junto com as regras estabelecidas, essa mentalidade criou um sistema extremamente seguro. Qualquer sistema pode falhar, seja por acidente ou erro, então precisa haver um sistema à prova de falhas instalado, o Sistema de Prevenção de Colisão de Tráfego, Traffic Collision Avoidance System.
Eu vou entrar na origem do sistema Traffic Collision Avoidance System em um vídeo diferente, mas a maneira como o sistema funciona é essencialmente por caixas de rádio em cada aeronave se comunicando entre si. Essas caixas, chamadas transponders, transmitem continuamente sua posição, velocidade e velocidade vertical, entre outras informações, para todos ao redor. Se dois desses transponders sentirem que estão começando a se aproximar um do outro, eles primeiro alertarão os pilotos para um tráfego aural, de tráfego que também traz um símbolo amarelo no display de navegação de cada aeronave mostrando onde está o tráfego em questão. Esse alerta normalmente ocorre cerca de 45 segundos antes de um conflito potencial e, se nada for feito, transforma-se em um conselho de resolução quando o conflito percebido está a cerca de 25 segundos de distância. Isso transformará o símbolo da aeronave de amarelo para vermelho e exibirá um trapézio vermelho no display de voo principal do piloto, indicando como se posicionar para evitar a colisão. Isso também é acompanhado por uma instrução auditiva, por exemplo, e ambas as aeronaves receberão instruções opostas. Se um piloto recebe um aviso de resolução do Traffic Collision Avoidance System, isso terá prioridade sobre qualquer autorização anterior do controle de tráfego aéreo. O piloto deve desconectar os automáticos e seguir o comando do Traffic Collision Avoidance System imediatamente, garantindo que a aeronave permaneça dentro dos parâmetros seguros de voo. O piloto que monitora deve acompanhar as ações do piloto que voa e rapidamente informar o controle de tráfego aéreo sobre o indicativo de chamada e o Traffic Collision Avoidance System RAA. Isso é crucial, pois informará o controlador de tráfego aéreo que a aeronave desviará de sua autorização e para não intervir, já que as manobras do Traffic Collision Avoidance System das aeronaves envolvidas terão prioridade sobre o controle de tráfego aéreo. Isso evitará colisões, mesmo se uma autorização falsa for recebida ou um erro individual ocorrer. Caso o controle de tráfego aéreo emita uma autorização, os pilotos responderão incapazes, Traffic Collision Avoidance System RA, e seguirão o conselho de resolução. Isso é realmente importante. Uma vez que os transponders sintam que uma colisão não é mais iminente, o conselho de resolução será interrompido e uma mensagem audível dizendo "livre de conflito" será emitida. O piloto de monitoramento chamará o controle de tráfego aéreo, informando que estão livres de conflito e retornando à altitude liberada anteriormente. Nesse ponto, o controlador pode recomeçar a emitir autorizações e retomar a operação normal. E provavelmente alguns relatórios severos serão escritos, mas uma coisa a salientar aqui é que o Traffic Collision Avoidance System só emitirá instruções verticais, nunca uma curva. 20 minutos antes da chegada a Paris, os pilotos do voo HOP 7739 iniciaram a descida do nível de voo 280. Dadas as condições desafiadoras, decidiram fazer a aproximação com flaps 5, resultando em uma velocidade final de aproximação de 142 nós. Eles calcularam cuidadosamente que o vento não excedia o componente máximo permitido de vento cruzado. Na minha opinião, a preparação até agora havia sido gerida de forma muito profissional em todos os aspectos. Eles receberam autorizações de descida e vetores e por volta das 10h17 fizeram a última curva em direção à pista 36 esquerda, capturando o localizador Instrument Landing System. Eles relataram ao controlador de aproximação que os liberou para a aproximação e os entregou à torre Charles de Gaulle para autorização de pouso. Quando o voo 7739 anunciou à torre que estavam estabelecidos nos instrumentos para a pista 2650, o Airbus A320 da Brussels Airlines aproximava-se da posição de espera para a pista 26R. O controlador deu as boas-vindas ao voo 7739 na frequência, informou o último vento de superfície de 190 graus com 22 nós e rajadas de 32 km e autorizou o pouso. O vento cruzado à esquerda era mais forte que o previsto pela tripulação, mas ainda dentro dos limites. A aeronave da Brussels Airlines chegou ao ponto de espera, pronta para a partida. Eles informaram o controlador da torre, que instruiu para se alinharem e aguardarem na pista 26 à direita. Isso foi confirmado e o Airbus começou a se mover devagar para a posição de decolagem através do vento forte. De volta ao cockpit do Embraer Regional Jet 170, os pilotos se preparavam para o pouso. Eles configuraram a aeronave com o trem de pouso abaixado e flaps 5 conforme planejado. A 1000 pés, a aeronave estava pronta para o pouso com todas as listas de verificação completas.
Neste ponto, o primeiro oficial decidiu desengatar o piloto automático. Atualmente, é comum desconectar os automáticos um pouco antes durante condições desafiadoras para sentir melhor a aeronave e se preparar para o pouso. Manusear uma aeronave com rajadas de vento laterais a cerca de 30 nós é um trabalho difícil e requer muito foco do piloto que está voando. O vento cruzado vinha da esquerda, então o nariz da aeronave também apontava para a esquerda. Para seguir o localizador com o vento mudando constantemente, a primeira oficial teria que atualizar sua manobra para manter a aeronave voando em linha reta. As frequentes entradas de controle foram dificultadas pela turbulência moderada durante o voo. Agora, uma boa maneira de pensar sobre como é voar com abordagens de vento cruzado é tentar imaginar um barco que está tentando se mover de um lado do rio para o outro com um fluxo de água vindo, neste caso, da esquerda. Você precisa constantemente levar em conta e corrigir a corrente para alcançar esse ponto. Quando o Embraer Regional Jet passou a 152,4 metros, o controlador informou ao Airbus na pista paralela que o vento de superfície era de 200 graus a 21 nós com rajadas de 36 e os autorizou a decolar. Isso foi confirmado e após alguns segundos, os pilotos do Airbus empurraram os níveis de empuxo e começaram a acelerar na pista. Neste ponto, o Embraer Regional Jet ultrapassava a altura de decisão de 200 pés. Assim que o fizeram, sua velocidade do ar indicada caiu de 139 para 125 nós em apenas 2 segundos. O capitão anunciou a velocidade e, assim que fez isso, o aviso sonoro de vento cortante foi acionado. O capitão, agora também chamado de Wind Shear, foi confirmado pelo piloto em voo, que iniciou a manobra de fuga de vento cortante, conforme informado anteriormente. Ele empurrou as alavancas de empuxo totalmente para frente, mediu o toga e seguiu os comandos de vento cortante em seu display de voo primário. A aeronave começou a subir imediatamente, seguindo todos os procedimentos. Lembra que uma das características da manobra de fuga de vento cortante era manter as asas da aeronave niveladas? Em uma arremetida normal, os pilotos teriam acionado o modo de navegação lateral precocemente, guiando-os a seguir o procedimento aprovado de aproximação perdida. Mas esse não é o caso em um vento cortante. Com o nariz da aeronave reto à frente e começando a subir em uma corrente cruzada ainda mais forte vinda da esquerda, o que você acha que aconteceu em seguida? Assim como aquele barco no rio faria se a corrente de repente se tornasse mais forte, agora começou a derivar para a direita, cada vez mais perto da pista paralela de onde o Airbus estava partindo. E isso foi ainda mais agravado por uma leve mudança de direção para a direita que aconteceu quando a manobra foi iniciada. 8 segundos após o início da manobra, o aviso do para-brisa parou. O Embraer Regional Jet estava a uma altitude de 177,04 metros subindo, mas o procedimento deles dizia para continuar a manobra até no mínimo 457,2 metros. Mesmo sem o aviso, então era isso que eles estavam fazendo. 3 segundos após o aviso ter parado, o piloto de monitoramento anunciou que eles estavam fora do vento cortante, mas quase ao mesmo tempo, 2 avisos de cautela principal foram ativados indicando uma pressão excessiva de ambos os sistemas 1 e 2. Isso pode ocorrer quando a força do motor é aumentada abruptamente ao máximo, causando um fluxo súbito de ar de sangria dos motores, acionando as válvulas associadas. Mas não era um problema imediatamente crítico naquele estágio. Seria algo com que eles poderiam lidar depois que a manobra de arremetida fosse concluída, e por causa disso, o capitão apenas redefiniu o aviso de cautela principal sem dizer mais nada. Mas mesmo que não houvesse ação direta necessária, é provável que isso apenas aumentou ainda mais a carga de trabalho no cockpit, que já estava bastante alta e estava prestes a ficar muito pior. Enquanto os pilotos do Embraer Regional Jet executavam manobra de fuga de vento cortante, os do Airbus da Brussels Airlines estavam inconscientes disso. Eles rotacionaram e selecionaram a engrenagem para cima, estabelecendo o ângulo de subida inicial, fazendo o Airbus quase vazio subir rapidamente. De volta ao Embraer Regional Jet, a situação começou a se acalmar para os pilotos. Subindo em direção à altitude de aproximação perdida de 4.000 pés, passando 1.500 pés, o capitão informou ao controlador que contornaram diretamente para 4.000 pés, já que a onda de vento havia desaparecido. O controlador disse que retornaria à ligação imediatamente após ouvir isso. Ele viu que o Embraer Regional Jet havia contornado, mas não se preocupou, presumindo que o procedimento de aproximação perdido estava sendo seguido.
Ele desconhecia o efeito do cisalhamento do vento naquele ponto e como isso impactava a condução da aproximação perdida pelos pilotos. Agora, ele tentava coordenar com a torre de Le Bourget, que controlava o espaço aéreo adjacente, para permitir que o Embraer Regional Jet fizesse uma curva à esquerda. Ele costumava ter contato direto com Le Bourget via interfone, mas por algum motivo não estava funcionando, então precisou ligar para eles no telefone. Isso significava um atraso adicional de 5 a 10 segundos sem qualquer instrução de curva da torre e, enquanto isso, o Embraer Regional Jet continuava a derivar constantemente para a direita. Na cabine de comando, a tripulação do Embraer Regional Jet havia selecionado a direção atual de 259 graus. Eles também iniciaram uma leve inclinação para baixo a fim de acelerar, recolhendo os flaps e o trem de pouso conforme seus procedimentos. Além disso, aguardavam mais orientações do controle de tráfego aéreo, novamente tudo feito de forma muito profissional. Mas, claro, o que eles não sabiam era que abaixo deles, um Airbus A320 muito leve subia rapidamente em sua direção. Às 10 horas, 22 minutos e 14 segundos, 45 segundos após a iniciação da manobra de vento cortante, um aviso de tráfego oral foi emitido dentro das cabines do Embraer Regional Jet e do A320. Simultaneamente, o controlador da torre instruiu a tripulação do Embraer Regional Jet a fazer uma curva imediata para a direção de 240 graus. O uso do termo imediato é uma fraseologia de emergência, reservada para eventos graves onde a ação precisa acontecer imediatamente. O capitão do Embraer Regional Jet leu novamente a nova direção, inseriu-a no painel de controle e a aeronave começou a virar. Nesse momento, um conflito de curto prazo, Short Term Conflict Alert, foi emitido na torre, indicando que as duas aeronaves estavam se aproximando demais uma da outra. Enquanto o Embraer Regional Jet subia por 655,4 metros, um conselho de resolução do Traffic Collision Avoidance System foi emitido instruindo a tripulação a subir. O piloto reagiu imediatamente e empurrou os níveis de empuxo até o batente toga, seguindo as orientações de resolução, interrompendo sua curva em uma direção de 250 graus. Isso significava que a curva à esquerda recebida para a separação não estava sendo seguida. Ao mesmo tempo, o transponder no Airbus em ascensão abaixo também emitiu um conselho de resolução. No caso deles, nivelar, o que os pilotos imediatamente cumpriram e conseguiram parar sua subida em torno de 2.000 pés. Enquanto os pilotos seguiam o Traffic Collision Avoidance System, RA, o controlador chamou desesperadamente a tripulação do Airbus, pedindo que parassem de subir e mantivessem a altitude atual. Mas para isso, a tripulação do Airbus apenas respondeu: Traffic Collision Avoidance System, RA, a ação correta. O controlador parecia nervoso porque, do ponto de vista dele, o Embraer Regional Jet 170 não estava virando conforme solicitado, e ele também podia ver que o Airbus ainda estava subindo, sem aparentar que estavam realmente nivelando. Quando ele então olhou para a tela do seu radar, os dois ecos de radar das aeronaves se combinaram e não puderam ser distinguidos um do outro, o que deve ser uma sensação terrível. O controlador explicou mais tarde que isso o fez se sentir muito impotente. O capitão do Embraer Regional Jet agora ligou e disse que também recebeu um alerta do Traffic Collision Avoidance System RA. E para ser perfeitamente honesto, nessa confusão toda, o único erro real cometido por qualquer dos pilotos foi não avisar o controlador do Traffic Collision Avoidance System RA em andamento assim que o receberam. Como o Airbus havia estabilizado e o Embraer Regional Jet ainda subia, a mensagem de conflito resolvido soou em ambas as cabines. Mesmo sem avisar formalmente o controlador, a tripulação do Embraer Regional Jet aceitou uma guinada mais à esquerda para 230 graus. O controlador pediu novamente à tripulação do Airbus para parar de subir e eles concordaram seguindo a instrução anterior do Traffic Collision Avoidance System. Segundos depois, foram autorizados a virar à direita em 360 graus e continuar subindo. Eles seguiram seu voo sem mais incidentes, enquanto o Embraer Regional Jet 170 fez uma segunda aproximação e pousou sem problemas. No ponto mais próximo, as aeronaves estavam a 14,48 km náuticas uma da outra lateralmente. Isso é 166 metros ou apenas 460 pés verticalmente. Isso é muito perto quando você está viajando a cerca de 90 metros por segundo. Mas o sistema funcionou. A última salvaguarda evitou o potencial desastre, exatamente como foi projetado para.
A tarefa dos investigadores claramente agora é descobrir o porquê disso ter acontecido. A tripulação do Embraer Regional Jet 170 foi entrevistada e os investigadores estabeleceram rapidamente que, com exceção da fraseologia Traffic Collision Avoidance System incorreta, eles fizeram um ótimo trabalho sob as circunstâncias. O mesmo valia para os pilotos do Airbus e o controlador. Todos cumpriram suas responsabilidades razoavelmente bem. Então, a atenção dos investigadores naturalmente se voltou para o design do aeroporto e a exceção que ele recebeu para operar as duas pistas paralelas tão próximas. Descobriu-se que as regras para partidas simultâneas de pistas paralelas permitiam abandonar a operação se o vento cruzado excedesse 25 nós, mas isso não se aplicava a aproximações e partidas simultâneas. O fato de que uma arremetida em uma tesoura de vento, onde os pilotos não podem seguir os comandos do controle de tráfego aéreo, nem o procedimento de aproximação perdida, não foram considerados nos estudos que levaram à exceção, logo ficou evidente. Descobriu-se que 3 incidentes semelhantes já haviam ocorrido, sendo 2 deles no aeroporto Charles de Gaulle. O relatório final recomendou que as autoridades de aviação francesas reavaliassem a adequação deste tipo de operação no Charles de Gaulle, considerando o risco de manobras de escape de tesoura de vento. Também sugeriu que a Organização da Aviação Civil Internacional considerasse implementar regras sobre quando operações paralelas seriam permitidas durante condições meteorológicas especiais, como turbulência, de tesoura de vento ou tempestades. Para nós, pilotos, o relatório ressaltou a importância da fraseologia adequada em situações assim para manter todos informados. Também mostrou a importância do piloto de monitoramento em verificar a situação geral da aeronave e manter a consciência situacional sobre o que ocorre ao seu redor. Se o tempo estiver muito ruim, como neste caso, informe ao controlador de tráfego aéreo durante a aproximação que há uma alta probabilidade de arremeter. Isso poderia ajudar o controlador a verificar possíveis ameaças antecipadamente e a se preparar mentalmente caso realmente ocorra uma arremetida. O Manual de Operações de Voo foi atualizado para salientar que a manobra de escape de vento cortante foi concluída quando a aeronave estava fora do vento cortante e com espaço suficiente para o terreno, não apenas a 1.500 pés. Agora, achei essa uma história fascinante com muitos componentes complexos e um ótimo exemplo de como o mundo da aviação usa incidentes para se tornar cada vez melhor e mais seguro. Se você quer ver mais vídeos como este, então confira estes e considere se tornar um membro da minha maravilhosa equipe do Patreon. Isso me ajudará a continuar produzindo estes vídeos. Os links para meus Patreons, aplicativos de mercadorias e patrocinador estão na descrição abaixo. Confira. Tenha um dia absolutamente fantástico e te vejo na próxima vez. Tchau, tchau.